Olá, sexto ano, boa tarde a todos. Me chamo Simone Almeida e hoje nós vamos dar início, à nossa aula, nossa primeira aula de produção textual. Isso, muito bem. Eu gostaria que vocês pegassem um livro de língua portuguesa. O livro de língua portuguesa? Isso mesmo. Nós vamos fazer, produzir, é hora de produzir na página 72. Então, eu gostaria que vocês pegassem os livros de vocês de língua portuguesa para darmos início à nossa aula de produção textual, certo? Pegaram? Então, vamos lá. Para começar, nós vamos relembrar o que a gente viu no capítulo 1. Lembram aí qual foi o gênero textual que nós estudamos no capítulo 1? Lembraram? Isso mesmo, a fábula. Mas o que é uma fábula? A fábula é um texto curto, lembram aí? Um texto pequeno, simples, mas que ele tem uma lição moral e os personagens, eles são animais humanizados, isso mesmo. Eles falam, eles agem como seres humanos. Então, isso é uma característica da fábula. O nosso capítulo 2, o nosso gênero textual, que eu já iniciei na sala com vocês, é a parábola, que ela é bem parecida com a fábula, mas que tem os seus diferenciais. Então, a gente vai ver quais são, ou qual é a diferença entre a fábula e a parábola, certo? Vamos lá. Eu já falei sobre a fábula, agora nós vamos dar início à parábola. O que é uma parábola? Para que ela serve? Muito bem. A parábola também é um texto pequeno, texto curto, e ela também passa uma lição moral. Isso, ela também passa uma lição moral. Mas os personagens, eles não são animais. Tia, mas dentro da minha produção, às vezes da minha parábola, aparece animal. Sim, vai aparecer, pode aparecer, só que esse animal ele não vai agir e ele também não vai falar. Então ele vai ser o narrador, que vai, vamos dizer assim, é o narrador que irá anunciá-lo. Então ele não vai falar e ele também não vai agir como ser humano. Então dentro da parábola, o que é que vocês vão encontrar? Texto pequeno, curto. Também vocês vão encontrar uma lição moral, seja ela explícita ou implícita, também já expliquei o que é isso. E nós temos uma lição moral, um ensinamento que esse texto ele transmite para a sociedade. Então vamos lá. Eu gostaria que vocês me acompanhassem na página 72. Isso mesmo, página 72. Na página 72 nós temos uma proposta do É Hora de Produzir. Mas antes eu gostaria que vocês abrissem na página anterior, na página 70. A página 70 nós temos aí, antes de começar a escrever, que ele vai começar a falar sobre a parábola, e nós temos uma parábola, um texto. O homem, o menino e o burro. Para início, eu gostaria que vocês pegassem os livros, dessem uma lida e respondessem a interpretação na página 71. Isso irá facilitar quando vocês forem produzir a parábola de vocês, certo? Então, página 70, já vai a atividade, vocês irão ler e depois irão responder o questionário da página 71, sobre a parábola O Homem, o Menino e o Burro, certo? Então, vamos lá. A página 72 já é hora de você escrever, hora de você produzir. Isso mesmo. Primeiro, para iniciarmos, você já sabe o que é uma parábola, para que ela serve. É um texto simples, curto, onde os personagens são humanos e que dentro dessa narrativa, desse texto, ele também tem um ensinamento, uma lição moral. Então, para vocês produzirem, nós vamos começar aqui na página 72. Nós temos aí 4 fotografias. Isso mesmo. Abriram aí? Olharam? Nós temos aí a fotografia de um senhor, lavando as mãos com água. Nós temos a fotografia 2,
criancinha, né, a mão de um bebê com a mão de uma pessoa mais velha, mais idosa. Nós temos a fotografia 3, uma criança, né, recebendo um alimento. E nós temos a fotografia 4, que é uma senhora sendo cuidada, né, aparentemente, né, por uma filha, por uma cuidadora. Imaginem aí a fotografia, analisem e imaginem o que vocês conseguem identificar, conseguem ver. Fazendo isso, nós vamos para a página 73, que é o nosso momento, né, de planejamento. É onde eu vou criar, eu vou imaginar o que eu vou produzir, certo? Na página 73, no planejamento, nós temos aí as enumerações. Então, primeiro, para iniciar, vocês vão imaginar, analisar as fotografias da página 72 e já imaginar uma lição moral que combine com a imagem que você escolheu. Professora, tia, mas eu posso só escolher essas imagens que estão aqui no meu livro? Não. Vocês também poderão pesquisar outras imagens, se caso essas aqui não, vocês não conseguiram encontrar, casar a imagem com uma lição moral, vocês poderão procurar outra. Mas fica aqui a dica, vocês poderão utilizar essas aqui. A 1, a 2, a 3 ou a 4. Não precisa ser mais de uma. Precisa ser uma, para vocês conseguirem, né, organizar o texto de vocês a partir da imagem. Então, o que é que vocês irão fazer? Escolheu a imagem, depois da imagem escolhida, da fotografia escolhida, você irá escolher uma lição moral, ok? Depois dessa lição moral, você vai imaginar quem são os personagens da sua narrativa. Quem é o principal ou quem são os principais? Uma observação. Quando vocês escolherem o personagem principal, ou os principais, eu não sei, vai ser de acordo com a imaginação de cada um, vocês vão traçar dentro da narrativa de vocês as características físicas e morais. Como essas características físicas? Ele é baixo, ele é alto, ele é gordo, ele é magro. Então vocês vão traçar as características. Ele tem um rosto afinado, ele tem um rosto mais largo, ele tem cabelo comprido, ele tem cabelo curto, ele tem cabelo loiro, ele tem cabelo preto. Então são as características: os olhos grandes, os olhos pequenos, a boca grande, o nariz pequeno, a boca pequena. Então isso vai ficar a critério de cada um. Então primeiro você vai escolher e imaginar como será o seu personagem. Como é a característica, como são as características físicas dele. Você vai relatar, narrar dentro do seu texto, ok? Depois que você fizer as características físicas, você também vai imaginar como serão as características morais. Ele é uma pessoa do bem, que pratica o bem, ele é uma pessoa má, ele é uma pessoa que se deixa influenciar. Então, vocês vão imaginar dentro do texto de vocês como é esse personagem principal ou esses personagens principais. Isso vai ficar a critério de cada um na hora da produção. Depois de escolhido, né, os personagens, onde essa história foi contada, espaço, foi dentro de uma sala, dentro de uma casa, foi em uma rua, foi no centro, foi no campo. Então é bom na natureza, dentro de uma fazenda. Então é bom que vocês escolham o espaço narrativo que aconteceu, que vai acontecer a narrativa de vocês. Então, antes de começar a escrever, a produzir, é bom que se pense primeiro em toda a história, como ela vai se dar ao longo, né, da produção. Depois de feito, no caso, escolhido, né, o personagem ou os personagens e as características físicas e morais, vocês vão procurar uma situação problema. Mas o que é essa situação problema? Essa situação problema é o que vai dar dentro da narrativa, é o que se vai dar dentro da narrativa. É o que vai acontecer com esse personagem ou com esses personagens. Então, vocês vão criar o que é que aconteceu. Lembram aí sobre as características de uma narrativa? Precisa ter o início,
o meio e o fim, o enredo, precisa ter o espaço. Então, tudo isso vai ser cobrado dentro da criação, da produção de vocês. Depois, no item 4, tem assim: como será o desfecho do seu texto? Lembre-se de que a quebra de expectativa é um recurso interessante para enfatizar a reflexão proposta pela parábola. Desculpem. Então, dentro das parábolas, como vai passar uma lição moral, um ensinamento, é muito bom que ou o personagem sofra dentro da narrativa e ele aprenda, né, com os seus erros. Então, isso vai ficar também a questão de cada um. Então, quando vocês lerem a página 70, o homem, o menino e o burro, vai facilitar um pouco, né, mais ou menos como vocês irão criar a produção de vocês, certo? E depois, também na página 73, tem a avaliação. Essa avaliação eu gostaria que vocês fizessem e vocês mesmos marcassem no livro de vocês. Nós temos aí uns aspectos analisados. Vou dar um exemplo aqui do primeiro. A linguagem utilizada foi adequada à situação? Então, depois de produzido e lido por vocês, vocês irão, né, analisar o texto de vocês mesmos. E depois vão, isso no caderno de produção. Feita a produção, me envie, né, a foto da produção de vocês, que já contará com uma nota para esse bimestre, ok? Tchau, tchau e até a próxima. Obrigada pela atenção e qualquer dúvida, viu? Estou aqui à disposição de cada um. Tchau. Beijo.